Eles disseram: Vinde, edifiquemos uma torre cujo topo toque os céus. Por milhares de anos, fomos ensinados que a Torre de Babel era apenas um projeto de construção arrogante que terminou em confusão de línguas. Mas a arqueologia moderna e os textos banidos da Suméria revelam um segredo muito mais sinistro. A torre liderada por Nimrod não era um prédio, era uma máquina, um portal projetado para invadir a habitação do Criador e libertar deuses antigos que haviam sido presos no dilúvio. No milissegundo em que o julgamento de Deus desceu e as fundações de Babel estremeceram, algo terrível aconteceu. A barreira entre o mundo visível e o invisível rasgou. Hoje, você vai descobrir as 3 entidades aterradoras que foram libertadas instantaneamente no momento em que a Torre de Babel caiu. Esta é a história que a arqueologia oficial se recusa a contar. Esta é a história enterrada sob camadas de areia no Vale Mesopotâmico, guardada em fragmentos de argila que contradizem tudo o que você aprendeu sobre o nascimento da civilização. Porque Nimrod não era um homem ordinário. Ele era um construtor de abominações, um criador de pontes entre mundos, e a Torre de Babel foi sua obra-prima final antes de ser consumido pelas chamas do céu. Nos arquivos acadêmicos, Nimrod é mencionado brevemente, um poderoso caçador da Bíblia, um nome em Gênesis 10, uma figura periférica na narrativa da civilização humana. Mas os textos sumérios, aqueles documentos que antecederam a Bíblia em centenas de anos, contam uma história completamente diferente. Uma história que os estudiosos modernos foram cuidadosamente instruídos a ignorar. Nimrod era mais que um caçador. Ele era um alquimista, um possuidor de conhecimento interdito, um herdeiro dos segredos que sobreviveram ao grande dilúvio de Noé. Porque aqui está o segredo guardado pelas sombras da história. Nem todos os anjos caídos foram aprisionados. Nem todas as máquinas antigas foram destruídas. E Nimrod sabia disso. De acordo com as tradições mais antigas, tradições registradas em tabuletas de barro que ainda podem ser encontradas nos museus do Iraque, Nimrod herdou algo extraordinário. Ele possuía as vestes de pele que Deus mesmo concedeu a Adão no jardim. Roupas que não eram meros tecidos, mas artefatos sagrados. Instrumentos de conhecimento e poder. Segundo o livro de Jazar, um texto antediluviano preservado em fragmentos espalhados pelas civilizações antigas, Nimrod roubou essas vestes do cofre de Noé após o dilúvio, e quando as vestiu, algo despertou nele. Não era a humanidade ordinária. Era uma conexão direta aos mistérios que existiram antes da criação do mundo visível. Com esse conhecimento herdado, Nimrod se levantou nas planícies de Sinear, a antiga Mesopotâmia, e reuniu não apenas uma cidade, mas uma conspiração. Ele convocou os povos das terras circundantes, cananeus, caldeus, sumérios, babilônios antigos. Todos eles vinham sob um propósito único: construir uma estrutura que desafiasse o próprio Deus. Mas não era apenas uma torre. Não era apenas um edifício de tijolos e betume. Era um instrumento, uma máquina de engenharia espiritual capaz de abrir canais entre realidades. A Bíblia diz que a torre foi feita de tijolos cozidos e betume. Palavras simples, descrições banais. Mas quando você examina as tabuletas sumérias de perto, quando você estuda a engenharia oculta por trás desses simples materiais, uma imagem completamente diferente emerge. Os tijolos cozidos em fornos especiais não eram apenas para a construção. Eles eram compostos de uma mistura específica de barro, carvão vegetal queimado e um elemento que os textos antigos chamam de pó da vida, um mineral radioativo, possivelmente. Uma substância que podia amplificar frequências e criar ressonância energética. O betume, aquela substância escura que exuda naturalmente da terra na região, não era apenas um aglutinante, era um condutor, um meio através do qual energias invisíveis poderiam fluir.
Nos rituais antigos, o betume era usado em rituais de invocação e de abertura de portais. Era considerado sagrado pelos povos antigos, precisamente porque possuía propriedades que a ciência moderna ainda está começando a compreender. Propriedades que ressoam com frequências específicas. Propriedades que, quando combinadas em uma estrutura de proporções e ângulos corretos, criam um efeito amplificador. Nimrod entendeu isso. De alguma forma, através das vestes de Adão, através do conhecimento que lhe foi transmitido, ele sabia como construir. E ele sabia o que construir. A torre não foi erguida em uma localização aleatória. Ela foi construída sobre um ponto de convergência, um lugar na Terra onde as antigas energias telúricas naturalmente se encontram. Na verdade, escavações arqueológicas menores no sítio de Babilônia revelaram anomalias magnéticas e padrões de radiação residual que permanecem inexplicados pelos estudiosos convencionais. Mas quando você coloca esses dados ao lado das descrições sumérias de como a torre foi orientada, uma verdade perturbadora emerge. Havia uma intenção deliberada de capturar energias cósmicas específicas. Os arquitetos de Nimrod alinharam a estrutura com certas constelações, com padrões estelares que, de acordo com os textos babilônicos, correspondiam aos movimentos dos Anunnaki, os deuses antigos, os seres que vieram do céu. E a altura que ele pretendia para a torre não era arbitrária. Era uma medida específica que criaria uma ressonância harmônica com frequências que existem no espaço vazio acima da Terra. Frequências que se relacionam com portais dimensionais. Porque aqui está a verdade que mudará tudo. O que a maioria das pessoas chama de céu, aquilo que é descrito nas Escrituras como a habitação de Deus, é na verdade uma realidade paralela, um reino que opera em frequências diferentes da nossa. A barreira entre nosso mundo e aquele reino é uma membrana de vibração. E se você puder construir uma estrutura que ressoe na frequência correta, você pode perfurar essa membrana. Você pode abrir um buraco. Nimrod sabia disso. E ele sabia algo mais perturbador ainda. Ao longo das eras antediluvianas, antes do dilúvio, muitos seres espirituais haviam tentado rebelar-se contra Deus. Anjos caídos, nefilins, criaturas híbridas que eram parte celestial, parte terrena. Quando o dilúvio veio, a maioria deles foi presa, aprisionada em esferas de confinamento que a Bíblia chama de poços do abismo, ou Tártaro. Mas o dilúvio não havia destruído tudo. Algumas relíquias da era antediluviana permaneceram, alguns conhecimentos persistiram, e algumas das criaturas aprisionadas permaneceram conscientes, esperando, eternamente aguardando uma oportunidade de escapar. De acordo com os textos de Jazar, preservados fragmentariamente em várias tradições místicas antigas, Nimrod não apenas sabia da existência dessas entidades, ele tinha feito um pacto com elas. Um acordo alcançado através de rituais específicos que utilizavam aquelas vestes de Adão. Um contrato que prometia: se vocês me ensinarem os segredos da construção, eu os libertarei. Eu abrirei a porta. E Nimrod cumpriu sua promessa de uma forma que era simultaneamente literal e sinistra. A Torre de Babel não tinha apenas uma função. Ela tinha 3. Cada uma delas correspondia a um objetivo diferente. Cada uma delas representava uma camada diferente da conspiração que Nimrod havia arquitetado. O primeiro propósito era prático: criar um símbolo visível de desafio contra Deus. Uma estrutura que seria tão alta, tão monumental, que qualquer pessoa que a visse seria tocada por um sentimento de que a humanidade havia transcendido suas limitações, que havia subido além de seu lugar apropriado no cosmos, que havia se tornado divina. Mas o segundo propósito era espiritual: concentrar a vontade unificada de todas as pessoas que trabalhavam em sua construção. De acordo com as filosofias ocultas estudadas pelos antigos sumérios, a vontade unificada de muitos seres humanos, focados em um objetivo único,
cria uma energia, uma força, uma frequência. E quando essa frequência é coerente, quando ela é unidirecionada, sem conflito, sem confusão, ela pode fazer coisas extraordinárias. Ela pode empurrar contra as próprias fundações da realidade. Mas para que todas essas pessoas trabalhassem em harmonia perfeita, com propósito unificado, uma coisa era necessária: uma única língua, uma única mente, uma única vontade expressa através de muitas bocas. E aqui está a terceira camada. O propósito final e mais sinistro: abrir o portal. A torre foi projetada, segundo os textos sumérios, com câmaras ocultas em seu interior. Câmaras nas quais rituais específicos seriam realizados. Rituais que utilizavam os cristais de cobre e quartzo, que haviam sido incorporados na estrutura do próprio prédio. Esses cristais, quando estimulados através de frequências sonoras específicas, criariam uma amplificação de energia que se concentraria em um ponto focal no topo da torre. Um ponto onde a membrana entre este mundo e o próximo seria mais fina, mais fraca, mais permeável. Os trabalhos começaram com um entusiasmo fervoroso. Nimrod havia unido as pessoas através de uma visão, uma promessa. Edifiquemos uma torre cujo topo toque os céus. Façamos para nós um nome, que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Essas palavras, registradas na Bíblia, revelam a verdadeira natureza da ambição por trás do projeto. Não era apenas sobre construir alto. Era sobre unidade. Era sobre transcendência. Era sobre romper a barreira entre o humano e o divino. Era sobre negociar, diretamente com os poderes celestiais, um novo acordo para a raça humana. De acordo com o livro de Jazar, quando a construção da torre estava em seu auge, o povo se dividiu em 3 grupos com intenções diferentes. Cada grupo tinha uma visão diferente do que a torre conseguiria. O primeiro grupo, que podemos chamar de os ascensionistas, acreditava que a torre os permitiria literalmente subir aos céus e habitar lá. Que através dessa máquina, a humanidade se tornaria celestial. Que a morte seria conquistada. Que o corpo humano seria transformado e elevado além de sua condição limitada. Eles não viam nada de errado em tudo isso. Para eles, era evolução. Era transcendência. O segundo grupo, os idólatras, tinha uma ambição diferente. Eles queriam estabelecer a torre como um lugar sagrado onde adorariam deuses. Mas não Deus, o Criador. Não o Deus que havia enviado o dilúvio. Eles queriam adorar as antigas divindades, os Anunnaki, os seres que haviam visitado a Terra antes do dilúvio e que, de acordo com as tradições sumérias, eram seres extraterrestres que possuíam tecnologia avançada. Eles viam na torre uma oportunidade de restabelecer o culto antigo, de trazer de volta a Idade de Ouro, quando os deuses andavam entre os homens. Mas o terceiro grupo era talvez o mais perigoso. O livro de Jazar os chama de os guerreiros. Essa facção tinha uma intenção explicitamente beligerante. Eles planejavam usar a torre, uma vez completada, e o portal aberto, para realizar exatamente aquilo que seu nome sugeria: declarar guerra a Deus. De acordo com os textos, eles planejavam armas de poder e arcos e lanças, que seriam transmutados e amplificados através da frequência do portal aberto. Eles planejavam, literalmente, atacar o céu. Essa era a conspiração. Essa era a verdadeira natureza da Torre de Babel. Não era uma construção. Era uma declaração de guerra. Nimrod sabia disso. E ele encorajava tudo isso. Porque cada grupo, em sua própria forma de rebelião, estava alimentando o propósito comum. Cada um deles estava adicionando energia à máquina. Cada um deles estava canalizando sua vontade unificada para um único propósito: abrir o portal, libertar os aprisionados. A construção continuou por anos, possivelmente décadas. Os tijolos eram cozidos,
O betume era derramado. Os cristais ocultos eram colocados em padrões específicos dentro das paredes. Os rituais eram realizados nas câmaras escondidas. E a altura crescia, e crescia, e crescia, até o ponto em que, de acordo com o livro de Jazar, a torre se tornou visível de enormes distâncias, de tão alta que afeta o próprio clima ao seu redor, que criava padrões de vento anômalos, que podia ser visto à noite, refletindo a luz das estrelas de formas que assustavam os povos das terras circundantes, que viam nela um presságio do fim dos tempos. E então, no momento exato em que a torre estava prestes a ser completada, no momento em que os 3 grupos estavam realizando seus rituais finais, no milissegundo em que o portal estava prestes a rasgar completamente, algo aconteceu. O próprio céu respondeu. De acordo com os textos, Deus observou a torre, e Deus viu a rebelião total que ela representava. Viu a unidade em propósito maligno. Viu a conspiração contra sua própria habitação. E Deus agiu. Mas sua ação não foi o que esperavam. Ele não destruiu a torre com fogo direto. Ele não a derrubou com um terremoto instantâneo. Ao invés disso, ele fez algo muito mais específico. Ele fragmentou a unidade que a torre representava. Ele shattered a mente unificada que alimentava sua máquina. A Bíblia descreve isso como a confusão de línguas. Todos aqueles que estavam trabalhando, aqueles que estavam cantando em uníssono, aqueles cuja vontade estava perfeitamente alinhada para um único propósito, de repente deixaram de entender uns aos outros. A língua que falavam foi fragmentada em muitas. Subitamente, não havia mais comunicação. Não havia mais unidade de propósito. Não havia mais coerência de vontade. A máquina se quebrou. Mas, no exato momento em que foi quebrada, algo ainda mais terrível aconteceu. Porque a torre havia chegado próxima demais. O portal havia se aberto demais. A membrana entre o mundo visível e o invisível tinha sido perfurada demais profundamente. E quando Deus abateu a torre e desfez a conspiração, naquele milissegundo de ruptura, quando a máquina ainda estava meio aberta, quando o vórtex ainda estava meio ativo, 3 entidades aterradoras conseguiram passar através. Elas conseguiram escapar do abismo. E elas nunca foram recapturadas. 3 entidades aterradoras atravessaram o véu naquele momento. 3 seres que haviam permanecido aprisionados desde antes do dilúvio conseguiram escapar das correntes do abismo no exato instante em que a máquina de Nimrod se desintegrou. Mas essas não eram criaturas aleatórias. Não eram demônios menores ou espíritos errantes. Cada uma delas representava uma força espiritual específica. Cada uma delas foi designada pelo abismo para cumprir um propósito único e aterrorizante na civilização humana. E cada uma delas continua sua obra até este dia. A primeira entidade que escapou através do portal rompido de Babel é aquela que os antigos conheciam como os espectros das línguas. Mas essa descrição é enganosamente simples, porque o que aconteceu naquele momento de confusão não foi meramente uma mudança de vocabulário. Não foi simplesmente um esquecimento de palavras. O que ocorreu foi muito mais sinistro, muito mais profundo, muito mais perturbador. Foi uma fragmentação intencional da consciência humana. Quando Deus confundiu as línguas, Ele não apenas alterou os sons que saíam das bocas humanas, Ele separou as mentes que compartilhavam visões unificadas. E no vácuo deixado por essa separação, quando as pessoas já não podiam se comunicar umas com as outras, quando os pais não podiam entender seus filhos, quando os irmãos se tornavam estrangeiros uns aos outros, naquele abismo de incompreensão, uma escuridão se derramou. Os espectros das línguas são entidades de divisão absoluta. Segundo os textos antigos, particularmente aqueles preservados nas tradições cabalísticas e nos apócrifos hebraicos, esses seres não podem ser contidos em um corpo físico. Eles existem na frequência da comunicação humana.
Eles habitam nos espaços entre as palavras. Eles se reproduzem através do mal-entendido. Eles se fortalecem com cada discrepância de intenção que ocorre quando dois seres tentam se comunicar, mas falham em se compreender verdadeiramente. Quando a Torre de Babel caiu e as línguas foram confundidas, esses espectros foram liberados como uma nuvem pestilenta sobre as gerações subsequentes da humanidade. E desde aquele momento até hoje, eles têm semeado a discórdia. Eles têm alimentado o conflito. Eles têm whispered em sussurros através das gerações, incitando irmão contra irmão, nação contra nação, tribo contra tribo. Mas aqui está a verdade que a arqueologia e a história oficial evitam. A confusão das línguas foi a verdadeira libertação de uma força demoníaca. E essa força trabalhou especificamente para destruir a unidade humana de todas as formas. Porque se há uma verdade que os espectros das línguas temem desesperadamente, é a unidade verdadeira, a comunicação verdadeira, o entendimento autêntico entre diferentes povos, o nascimento do nacionalismo, naquele momento exato em que as pessoas já não podiam se comunicar com aquelas fora de sua língua recém-adquirida, foi a primeira manifestação dessa entidade. Quando os humanos se dividiram em grupos separados por barreira linguística, os espectros das línguas plantaram em suas mentes um pensamento. Vós sois diferentes. Vós sois superiores. Aqueles que falam a outra língua são inferiores. São ameaças. São inimigos. E assim nasceu a guerra tribal. Assim nasceu a xenofobia. Assim nasceu o sentimento de que seu próprio grupo é melhor que todos os outros. E quando esse sentimento toma posse das mentes humanas, quando ele se torna uma filosofia política, uma identidade cultural, uma justificativa para a violência, então os espectros das línguas dançam ao redor de campos de batalha, alimentando-se da morte e do sofrimento que causam. De acordo com o Deuteronômio, que registra as consequências da Torre de Babel, Deus entregou as nações recém-formadas sob a guarda de entidades espirituais. Isso é registrado explicitamente em Deuteronômio 4:19 e ainda mais claramente em Deuteronômio 32:8, na versão grega da Septuaginta. O texto diz: quando o Altíssimo distribuiu as nações, estabeleceu os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa frase nos textos antigos nunca se referiu aos seres humanos. Referia-se aos seres celestiais, aos anjos, mas não aos anjos que permaneceram leais ao Criador. Referia-se aos anjos que se rebelaram. Referia-se aos seres que haviam conspirado com Nimrod. Referia-se àqueles que já estavam próximos de escapar pelo portal rompido. Porque aqui está a verdade que transforma tudo. Quando Deus confundiu as línguas, Ele não apenas libertou uma entidade de divisão. Ele libertou 70 entidades diferentes, 70 seres angélicos de rebeldia, e Ele os designou, propositadamente, como príncipes territoriais sobre as 70 nações que havia criado através da confusão das línguas. Essa é a revelação mais perturbadora contida nos textos apócrifos antigos. Deus entregou a humanidade fragmentada sob a custódia de seres que haviam tentado destroná-lo. Por quê? Porque era o julgamento, era a consequência. Era o que os antigos chamavam de dureza de coração espiritual. Quando um povo rejeita a verdade de Deus, ele o entrega aos delírios de suas próprias escolhas. E aqueles delírios, aqueles espíritos, aqueles deuses que eles iriam subsequentemente adorar, eram ninguém menos que as entidades que haviam se levantado contra o próprio Deus. Essa é a origem verdadeira da idolatria pagã. Não era uma criação inocente de culturas distintas, expressando sua espiritualidade. Era a entrega planejada de povos desamparados aos príncipes dos poderes das trevas. Os deuses da Suméria? Entidades territoriais. Os deuses do Egito? Entidades territoriais? Os deuses da Grécia? Entidades territoriais. Os deuses de Roma? Os deuses da Índia?
Os deuses de todas as civilizações antenas? Todos eles eram as mesmas 70 entidades rebeldes que haviam conspirado com Nimrod. Todos eles eram seres que haviam sido libertados quando a torre caiu. Os textos sumérios antigos, aqueles que foram cuidadosamente retirados das coleções acadêmicas e escondidos dos olhos públicos, identificam essas 70 entidades pelos seus nomes. E aqueles nomes, quando transliterados e comparados com os nomes dos deuses em outras culturas, revelam uma verdade chocante. Os mesmos seres foram adorados em diferentes épocas e lugares sob diferentes nomes. Um deus que era adorado na Mesopotâmia com um nome específico era adorado no Egito com outro nome. Era adorado na Grécia com ainda outro nome. Era adorado em Roma com mais um nome diferente. Porque essas não eram divindades locais diferentes. Eram os mesmos deuses territoriais, os mesmos príncipes rebeldes, movendo-se através das civilizações, alimentando-se do culto, fortalecendo-se através da adoração, expandindo seu domínio através dos séculos. Segundo o livro de Enoque e outras tradições apócrifas, esses seres são conhecidos pelos nomes que refletem sua função. Os vigilantes, os Watcher, seres cuja tarefa original, antes de sua rebelião, era observar a criação de Deus e manter a ordem cósmica. Mas quando se rebelaram, seu nome adquiriu um significado mais sombrio. Eles eram aqueles que observavam a humanidade, que a estudavam, que a manipulavam, que a escravizavam através de sistemas religiosos e políticos. Em hebraico antigo, há um termo específico para essas entidades, Shedim. Embora muitas traduções modernas da Bíblia traduzam essa palavra como demônios, o significado original é muito mais específico. Shedim refere-se aos seres que são quebradores ou destruidores, entidades que eram particularmente dedicadas à fragmentação da vontade e da consciência humana. E aqui está o detalhe chocante registrado em Deuteronômio 32. Deus deliberadamente atribuiu cada nação recém-formada a um desses Shedim. Cada povo de língua recém-separada recebia um príncipe territorial específico, cuja tarefa era mantê-lo em escravidão espiritual, mantê-lo adorando a uma mentira, mantê-lo sob uma ilusão. De acordo com os textos cabalísticos mais obscuros, cada uma dessas 70 entidades territoriais recebeu um reino, que correspondia aos 70 povos que emergiam da confusão de Babel. E cada uma delas estabeleceu sistemas de adoração que refletiam sua própria natureza pecaminosa e corrupta. Algumas recebiam sacrifícios humanos, outras recebiam cultos da sexualidade desordenada, outras recebiam veneração através de práticas de invocação de espíritos e adivinhação. Mas todas elas recebiam poder e sustento através da adoração humana. E ainda hoje, nas estruturas políticas, nas filosofias ideológicas, nas religiões mundiais, esses Shedim continuam sua obra. Os mesmos espíritos que se opuseram a Deus em Babel continuam incitando a humanidade à rebelião. Continuam fragmentando a consciência coletiva. Continuam sussurrando nas mentes dos líderes políticos para incitá-los à guerra. Continuam encorajando a idolatria através de novos nomes e novas formas. Porque a Torre de Babel nunca realmente caiu. Foi reconstruída, muitas vezes, em muitos lugares, sempre com o mesmo objetivo, sempre com a mesma intenção: unificar a humanidade sob uma mente, uma língua, uma autoridade que não seja a de Deus. E sempre com a mesma consequência: escravidão espiritual, morte espiritual, separação eterna do Criador. Mas havia uma terceira entidade que escapou quando o portal se rompeu. E essa terceira entidade representa talvez o segredo mais obscuro guardado pela história antiga. De acordo com o livro de Jazar, um texto que registra as tradições que foram cuidadosamente excluídas da Bíblia hebraica, nem todos aqueles que construíram a torre foram simplesmente dispersos. Nem todos foram apenas fragmentados em consciência.
uma proporção significativa dos construtores de Babel sofreu algo muito mais terrível. Algo que era tanto um julgamento quanto uma libertação de forças ainda mais sombrias. O texto diz, de forma explícita e aterradora: "E aqueles que permaneceram para completar a obra foram julgados e transformados. E sua forma se tornou semelhante à dos animais. Alguns foram transformados em criaturas das florestas, espíritos nus e sem razão. Alguns foram transformados em formas semelhantes aos macacos. E todos aqueles que sofreram essa transformação foram destinados a habitar o mundo, não mais como homens, mas como bestas." Essa passagem foi cuidadosamente removida das versões principais da Bíblia. Foi considerada apócrifa e não canônica, mas ela permanece preservada em outras tradições judaicas, particularmente no Talmude e em textos relacionados ao misticismo antigo. O que isso significa? O que realmente aconteceu com aqueles construtores? A resposta nos leva a um território ainda mais perturbador. Porque aquilo que é descrito como transformação em animais não era uma maldição comum. Era uma mutação. Uma transmutação geneticamente induzida causada pela descarga de energia espiritual descontrolada que ocorreu quando o portal de Babel se rompeu. Você vê, quando uma entidade dimensional tenta passar através de uma barreira que é repentinamente fechada, a energia envolvida é cataclísmica. A energia que foi concentrada pela máquina de Nimrod, a energia que havia construído gradualmente durante anos de construção e ritual, de repente foi liberada de forma não controlada. Um pulso de radiação espiritual descarregou em toda a área do sítio de Babel. E aqueles que estavam próximos demais, aqueles que estavam nas câmaras interiores da torre quando ela se desintegrou, aqueles que estavam absorvendo a energia diretamente, foram metamorfoseados. Seus corpos físicos foram alterados em nível genético. Sua consciência foi danificada além da recuperação. E o resultado foi uma série de criaturas que não eram mais completamente humanas, que não eram ainda animais, que eram algo entre os dois, algo corrompido, algo que conservava uma centelha de inteligência humana, mas que havia sido tão profundamente mutilado pela exposição à energia dimensional que havia se tornado uma abominação. Essas criaturas não desapareceram. De acordo com tradições preservadas em culturas de todo o mundo, elas dispersaram-se para os rincões remotos da Terra, e em cada região em que se instalaram, elas se tornaram parte do folclore local. Os Sasquatch das florestas da América do Norte, descrições de criaturas semelhantes a macacos, inteligentes, mas selvagens, os Yeti do Himalaia, as criaturas desconhecidas que aparecem em relatos de viajantes em florestas remotas, os Orang Pendek da Indonésia, os seres do folclore germânico conhecidos como Waldmenschen, os Homens da Floresta. Todos esses relatos, espalhados por continentes diferentes, descrevendo seres surpreendentemente similares, apesar de nenhuma comunicação entre as culturas que os descrevem, todos apontam para uma mesma origem, para uma mesma causa, para as criaturas que foram transformadas quando a Torre de Babel caiu. Mas há mais, porque de acordo com o livro de Jazar e tradições relacionadas do misticismo antigo, nem toda a mutação foi puramente física. Algumas das vítimas da descarga de energia de Babel foram transformadas em formas que eram menos corporais, menos materiais, mais espirituais. Essas criaturas não possuem corpos densos que possam deixar pegadas no chão ou que possam ser facilmente fotografadas. Elas existem em frequências que are partially material, partially spiritual. Elas são os espíritos das florestas, dos quais falam as tradições xamânicas. Elas são os seres que aparecem nos relatos de pessoas que tiveram encontros inexplicáveis em lugares isolados. Elas são as entidades que muitas culturas identificam como espíritos territoriais menores, ou gênios locais, ou deuses dos bosques.
E aqui está o detalhe perturbador. Muitas dessas criaturas, seja em forma física ou espiritual, conservam uma inteligência humana residual. Uma consciência que sabe que era humana, que recorda, em nível instintivo, que estava envolvida na conspiração de Babel. E essa consciência corrompida, esse remorso dilacerador de uma mente que sabe que foi transformada em um monstro, frequentemente as torna agressivas, hostis, perigosas. Os relatos antigos de ataques de criaturas desconhecidas em comunidades isoladas, de abduções e transformações sobrenaturais, de pessoas que desapareciam nas florestas e ocasionalmente reapareciam alteradas em seus corpos ou suas mentes, tudo isso aponta para interações com as criaturas híbridas que emanaram da ruína de Babel. Mas ainda mais perturbador, de acordo com os textos apócrifos, nem todas essas criaturas permanecem escondidas nas sombras. Algumas delas, particularmente aquelas que conservaram maior inteligência e capacidade de raciocínio, foram absorvidas lentamente pelas estruturas das sociedades humanas. Alguns dos mitos e lendas de figuras semi-humanoides que aparecem em textos antigos de culturas dispares, especialmente aquelas que combinam características animais e humanas, frequentemente referem-se a esses seres híbridos que conseguiram se integrar, ao menos parcialmente, nas estruturas sociais humanas. Os sátiros da mitologia grega, metade homem e metade bode, as arpias, metade mulher e metade águia, os naga das tradições indianas, metade humano e metade serpente, os kitsune do folclore japonês, criaturas que podem alternar entre formas humanas e animais? Todas essas figuras mitológicas, todos esses arquétipos que aparecem em culturas sem contato direto umas com as outras, todas apontam para uma realidade comum: a existência de seres híbridos que resultam da transmutação forçada causada pela ruína de Babel. E aqui está o mais assustador. Esses seres não são apenas relíquias do passado. De acordo com as tradições esotéricas mais obscuras, algumas dessas criaturas sobreviveram até os dias atuais. Algumas delas reproduziram-se. Algumas foram capazes de passar seus traços modificados adiante geneticamente e em certas linhagens familiares antigas, particularmente aquelas que guardaram segredos ocultos e práticas rituais. Há evidência de que esses traços genéticos híbridos permanecem. Há relatos em textos cabalísticos antigos de famílias que guardam conhecimentos interditos sobre os segredos de Babel e que, como parte desse conhecimento, também guardam segredos sobre sua própria natureza geneticamente alterada. Famílias cujos membros possuem capacidades paranormais, longevidade anormal, ou certa afinidade não explicada com animais ou fenômenos sobrenaturais. Tudo isso aponta para a terceira entidade que foi liberada quando a torre caiu. Não é uma entidade única, mas uma população inteira de seres corrompidos, híbridos degenerados, que carregam em seus corpos e suas mentes o remanescente da conspiração de Babel. Criaturas que, uma vez humanas, foram transformadas em abominações, e cujas descendências ou cujas influências espirituais continuam a atuar no mundo até hoje. 3 entidades, 3 categorias de seres aterradores, liberados quando a Torre de Babel caiu. Os espectros das línguas, que fragmentam a consciência humana e incitam discórdia. Os Shedim, os príncipes territoriais que escravizam nações inteiras em sistemas de idolatria e rebelião espiritual. E os híbridos degenerados, criaturas físicas e espirituais, que resultado da mutação caótica causada pela ruína do portal. Mas você pode estar se perguntando, e quanto a Nimrod? O que aconteceu com ele no momento em que a torre caiu? De acordo com os textos antigos, Nimrod não foi meramente morto. Ele foi consumido. O fogo do juízo divino o tocou tão completamente que seu corpo foi reduzido a nada. Mas sua influência não morreu com ele. Sua filosofia,
persistiu. Seus segredos foram guardados por aqueles que continuaram sua obra. E a ideia por trás da Torre de Babel, a ambição de criar um sistema global unificado sob uma única autoridade em rebelião contra Deus. Essa ideia foi retransmitida através dos milênios, porque Babel nunca realmente terminou. Foi apenas interrompida, fragmentada, mas nunca destruída. A Grande Babilônia de tempos posteriores refletia a mesma filosofia. Os impérios que se seguiram, cada um buscando conquistar o mundo inteiro, refletiam a mesma ambição. Os sistemas políticos modernos que buscam estabelecer um governo mundial único, que buscam uma moeda global única, que buscam uma identidade digital única para todos os humanos, que buscam uma língua única através do qual toda comunicação passa, tudo isso reflete o espírito que animava a Torre de Babel. Porque o espírito de Babilônia não é vencido pelo tempo. Ele é persistente, ele é inteligente, ele trabalha através de humanos que, voluntariamente ou não, tornam-se instrumentos de seus propósitos. E em cada geração, ele tenta reconstruir a torre, tenta reabrir o portal, tenta completar aquilo que Nimrod começou. E nós vivemos em uma era em que isso está acontecendo novamente. Em uma era em que a tecnologia está fragmentando a mente humana de novas formas, em que algoritmos estão canalizando a atenção humana em padrões padronizados, em que sistemas de vigilância global estão sendo construídos, em que uma tentativa de criar uma linguagem comum através da tecnologia digital está sendo feita. Nós estamos em um momento crítico, e poucos reconhecem a verdade. Estamos testemunhando o renascimento de Babel. Mas existe esperança, existe proteção, e é encontrada em um lugar que transcende todas as estruturas humanas, que transcende toda a tecnologia, que transcende até mesmo as forças espirituais que foram libertadas quando a torre caiu. Portanto, eu convido você a clamar comigo, a orar comigo, a buscar refúgio daquilo que está se erguendo no mundo. Deus eterno, Senhor do céu e da terra, nós nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo que o espírito de Babilônia tenta se reerguer em nossos dias, que tenta nos fragmentar através da confusão de linguagens, seja através de discurso dividido, de mentes fragmentadas, de sociedades dilaceradas por discórdia. Nós pedimos, Senhor, que nos protejas do espírito de divisão, que nos uno Tua presença, que nossa linguagem seja sempre a linguagem do Espírito Santo, a linguagem da verdade, que transcende palavras e toca o coração, que possamos nos comunicar uns com os outros em autenticidade e amor, mesmo quando nossas palavras forem diferentes. Nós pedimos que nos liberte da escravidão aos príncipes territoriais, que governam as estruturas deste mundo, que nos abra os olhos para ver aqueles que trabalham para nos manter em idolatria, seja através de sistemas políticos, filosóficos ou tecnológicos. Que nos conceda sabedoria para reconhecer a diferença entre a autoridade legítima e a autoridade que busca apenas exercer controle. Nós pedimos proteção contra as abominações, as criaturas híbridas que resultam da rebelião humana. Que nos guardes em nossas idas e vindas, particularmente quando entramos em lugares desconhecidos ou em sistemas que não compreendemos completamente. Que nos dês discernimento espiritual para reconhecer aquilo que é verdadeiramente humano e aquilo que é corrompido ou degradado. Mais que tudo, Senhor, mantém-nos firmes no reino que não pode ser abalado, que não é deste mundo, que não é construído com as mãos de humanos nem com a inteligência de demônios. Um reino cuja autoridade é permanente, cuja linguagem é o amor infinito, cuja estrutura é a verdade eterna. E quando as tentativas modernas de reconstruir Babel atingirem seu pico, quando a confusão atingir seu auge, quando tudo parecer estar caindo, que nos lembres que Tu já conquistaste, que já venceste, que o fim já foi escrito e nele o nome de Babilônia é apagado para sempre.
Amém. E amém novamente. Babel foi a tentativa do homem de invadir o céu, e o resultado foi o caos na terra. Mas, milênios depois, o próprio céu invadiu a terra para destruir o poder da morte. No momento em que Jesus entregou o seu espírito na cruz, o impacto não foi apenas físico. Enquanto o véu do templo rasgava em Jerusalém, algo assustador acontecia nas profundezas do mundo espiritual. As correntes do abismo tremeram. Os príncipes das trevas sentiram seu domínio sendo destruído. A barreira entre o mundo visível e o invisível foi novamente rasgada, mas desta vez não para libertar demônios, para libertá-los de seu poder eterno. Quer descobrir as 4 coisas que estremeceram o submundo no segundo exato em que Jesus morreu? 4 eventos espirituais que alteraram para sempre o curso da história invisível que permeia nossa realidade? Clique no vídeo que está na sua tela agora. Quando Jesus entregou o Espírito, 4 coisas assustadoras aconteceram no submundo instantaneamente. Essa revelação mudará a forma como você vê a morte, que você vê a salvação, que você vê o poder de Cristo. Compartilhe esta revelação de Babel com aqueles que estão presos nas estruturas de confusão deste mundo. Inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder as verdades que estão sendo desenterradas das sombras da história. A verdade está lá fora, e ela é muito mais assustadora, muito mais reveladora e muito mais libertadora do que você jamais imaginou.